Fala pessoal, excelente noite para todo mundo. Muita gente pediu aí nos comentários. Eu vou falar aqui agora sobre Geografia e História para PMPE, beleza? Um jeito fácil, simples de estudar, um jeito que você aprenda de verdade e não complique tanto uma disciplina que é tão importante para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que é Geografia e História, beleza? Lembrar que a gente tem um material completo para PMPE, que já vem com História e Geografia bem esquematizado para vocês, e da PCPE também, que hoje está completão aí já, um material atualizado pós-edital, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria perguntar a vocês. Hoje, quando você abre, por exemplo, questões de história, você, quando faz questões, você sente que não sabe nada do que está fazendo? Bem, era assim que eu me sentia também, beleza? Então vamos lá. Primeiro, história é um assunto, vou falar de história na sequência de geografia, beleza? História é um assunto muito longo, beleza? Então não tem como, hoje, eu me basear essa matéria por questões. Bem, vocês sabem que eu sempre gostei de fazer muitas questões, mas quando chegou história na PMAL, eu fui aprovado na PMAL, eu tive um bom desempenho, eu considero, em geografia e história, beleza? Só errei uma de geografia, na PMAL, história eu só errei 2 questões, beleza? Então vamos lá. Como é que eu fiz para estudar? Primeiro, o que eu queria dizer a vocês, história e geografia foi uma das matérias que eu menos fiz questões, beleza? Eu sou um cara que gosta de questões e todo mundo sabe, mas na parte de história e geografia eu preferi fazer de outra forma. E é essa forma que eu vou falar para vocês aqui, exclusivamente, para que vocês saibam aí qual o caminho melhor para estudar essas duas disciplinas. Queria lembrar a vocês que eu tive um mês pós-PCRN para estudar para PMAL, um mês. Eu nunca tinha visto História e Geografia para concurso, só tinha visto no ensino médio público, da onde eu saí, História e Geografia. Não tinha visto em lugar nenhum. Foi 2 matérias novas para eu fazer em um mês. Um mês. Não estou mentindo para vocês aqui não, nem inventando coisa. Foi um mês para errar 2 em História e 1 em Geografia na PMAL, sem nunca ter estudado essas duas disciplinas, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que eu queria falar sobre História. História, ele tem um conteúdo extenso. Se você pegar Brasil 500 anos, você vai ver uma história longa do Brasil inteiro. Período colonial, a independência do Brasil, a Era Vargas, o período militar. Então são muitas histórias, beleza? Durante os 500 anos de Brasil, Guerra dos Bárbaros, o tenentismo, o movimento, teve todo esse contexto, Guerra dos Bárbaros, né, que eu já falei, revoltas que tiveram. Então, assim, é um contexto muito amplo. E o que aconteceu? Eu disse, não, vou estudar por questão também, eu sempre gosto. E eu começava a fazer questão de história, primeiro, fiz uma experiência, eu fiz logo 50 questões de história. Dentro de 50 questões de história, nenhuma se repetiu com a mesma alternativa. Então, daí eu já tive que decidir qual seria meu foco nisso. Como é que eu vou ficar em questões se não teve nenhuma questão repetida, nenhuma questão tendência, com a mesma, não que seja o mesmo gabarito, mas sobre o mesmo contexto fático da pergunta. Então eu disse, não, eu tenho que tomar uma atitude. O que é que eu fiz? Naquela época, eu só tinha o que concurso para estudar. Então eu fui na internet e procurei Brasil 500 anos. E achei um PDF massa de Brasil 500 anos que vinha do período colonial até a ditadura militar. E ele englobava tudo que a PMAL tinha. E daí eu disse, caramba, esse PDF é bacana. Achei na net, gratuito, contando toda a história do Brasil, os 500 anos de Brasil. Eu disse, é isso que eu vou estudar para a PMAL. E no site do governo do estado de Alagoas, tem a história do estado de Alagoas completo também lá. Aí eu baixei esses 2 PDFs, né? Aí eu disse, caramba, é isso que eu vou fazer. Aí o que eu fiz? Vamos lá. Primeira dica aí para PMPE. Galera, história é aquela matéria que você vai ler uma vez só, pelo amor de Deus. Não tem como tu me dizer que está revisando história lendo um PDF gigantesco toda vez. Então, primeiro, dê vida por período. Então você vai começar do período colonial, né? Que é aquele primeiro período, quando descobriram os Brasis, teve contexto dos índios, teve mocambos, e todo aquele contexto ali, escravização. Então você vai vir daí, beleza? E qual é o principal foco? É cada vez que você for estudar história, acabar um contexto desse. Colonização, de toda a parte de colonização. Depois independência do Brasil, a passagem de Dom Pedro, período holandês, a independência do Brasil, a Era Vargas. Então, o que é interessante é que você acabe um período desse para entrar no outro. E o que eu estou dizendo aqui, presta atenção, é a leitura que você vai fazer desses períodos, anotando os principais pontos. Por exemplo, eu vou ler Era Vargas, só exemplo, tá bom? Era Vargas. O que eu sei da Era Vargas? Que a Era Vargas teve 3 fases. Quais foram essas 3 fases?
governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, beleza? Então a Era Vargas teve 3 fases, pronto. O governo provisório eu deixo um dia para estudar. Esse é meu dia para estudar, por exemplo, eu vou estudar História amanhã para a PMPE. Então eu vou estudar governo provisório amanhã da Era Vargas. Porém, escuta o que eu estou dizendo. Essa vai ser a única vez que você vai ver esse governo provisório mais extenso, beleza? Primeiro, não se apega a PDF de cursinho, inclusive nem ao nosso totalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem um cursinho, nem a gente consegue abordar todo o contexto. Então você lê nosso PDF e se achar que ainda cabe mais alguma coisa, busca na net. A net, para história, é o melhor mundo que você pode ter. Então, o que eu digo, nenhum cursinho, inclusive da gente, nunca vai abarcar toda a história para concurso. Então, o que é bom? Nosso PDF está bem esquematizado, todas as eras, Vargas, etc. E você pode somar a uma busca maior na internet ainda e fazer o seu resumo próprio. Qual a vantagem da gente? Que já está bem esquematizado. Tu já pega a esquematização aí eu vou acrescentar mais um pouquinho nesse ponto que o PDF dos meninos abordou. Você vai lá e acrescenta. Então, primeiro, vai fazer a leitura de história, é uma vez só. Governo provisório, é amanhã que eu vou estudar. Amanhã eu vou estudar, por exemplo, português, IAUP, matemática, história. 3 disciplinas na manhã do gato. Aí tu pega, e hoje eu estou no tópico que Bruno falou, Era Vargas. E dentro da Era Vargas eu vou pro governo provisório. Pronto. Daí vai sair meu resumo para quando eu voltar na Era Vargas, que eu bater os tópicos, eu, no governo provisório, só ir nesse resumo, nada mais. Então você vai esquematizar um resumo bacana, que vai te dar a segurança de quando tu voltar nele, tu só lê ele e já partir para o próximo, governo constitucional. E depois partir para o Estado Novo. E com esse resumo que tu cria, depois de uma leitura intensa, criando teu próprio resumo, essas 3 fases do governo provisório, do governo constitucional e do Estado Novo, tu faz em um dia só. Por quê? Tu pegou o que era grande, resumiu, transformou no teu resumo e quando for revisar, você vai bater os 3 juntos, porque já está bem comprimido, só com informações valiosas. Governo provisório, características. Quando aconteceu? O que marcou? Houve alguma revolta? O que aconteceu? Como era Getúlio Vargas no governo provisório? Principais características do governo provisório. Isso. É isso que tu tem que saber do concurso. O resto vai ser tua interpretação. A questão vai vir, não vai vir assim, qual característica do governo provisório, não. A questão vai vir falando do governo provisório, etc. Uma questão bem elaborada. E teu raciocínio, através de resumo, revisão, daqueles contextos, é que vai te garantir a questão. Não que vai vir igual. Nunca que história vai vir igual que você escreveu. Mas o que você escreveu vai te dar o norte para gabaritar. Acertar 10 de 10 na PMPE. Pode ter certeza disso, fazendo desse jeito. Então, bisu para a história. Lê uma vez só. Faz teu resumo. Pega cada tópico do edital. Cria teu próprio resumo somado com o nosso PDF. O PDF do seu cursinho que você usa. Criou seu resumo. Você só vai voltar nele quando você voltar batendo os tópicos. Terminou o último tópico de história, tudo prontinho, lindinho, todo o seu resumo esquematizado. Pode ser um bloco de notas só, um Word só, o seu caderno só. História para PMPE. E faz todinho, do período colonial até a ditadura militar. Tudo esquematizadinho. E quando você for revisar, eu vou revisar a história hoje. Tu só vê no teu resumo. Pô. E faz tudo. É assim que dá. Porque se for ficar batendo história completa, PDF gigante, muita coisa, muita conversa fiada, velho, nos PDF. Beleza? Porque no PDF que eu peguei da internet, que é gratuito, era muita conversa fiada. Ah, não, porque o índio não sei aonde, foi para não sei aonde, fez não sei o quê. E chegou os governantes e etc. E dominou. Meu irmão, a prova ele tem que cobrar algo objetivo e não algo subjetivo, um contexto, uma história contada, não. Ele vai cobrar o que a Guerra dos Bárbaros aconteceu na Guerra dos Bárbaros. Ele vai cobrar uma característica do Estado Novo. Claro, não perguntando qual característica, mas vai te dar um contexto fático e te perguntar, no Estado Novo, essa atitude não sei o que era considerado o quê? Então é desse jeito que a prova vem, beleza? E pessoal, vamos lá, para não ficar longo o vídeo, geografia. Eu espero que vocês tenham entendido história. Geografia a gente segue o mesmo raciocínio. Eu fui bater questões de geografia também, não sentia aquela confiança de repetição, como eu sinto nos direitos, português, que ao tempo que eu vou fazer a questão, eu vou notando tendência, e consigo acertar o ponto certo da banca, notar as tendências, cercar toda a banca e começar só batendo os pontos-chave dela. Fechei meus erros pelas estruturas, meus acertos tá dentro. Fechei tudo, acabou-se. É isso que a gente faz
para ir bem no concurso, beleza? A gente cerca a banca, vê as tendências, vai eliminando os erros e forma isso aí que a gente chama de resultado, beleza? Resultado 85%, porque a gente fechou toda a banca e corrigiu os erros dentro desse círculo que você fez da banca. Geografia não tem mistério, beleza? Geografia geralmente vem assim, ó. Clima de Pernambuco. Clima de Pernambuco é o tópico, beleza? Então tu vai fazer o quê? Porra, qual é o clima de Pernambuco? Qual o clima da região metropolitana de Pernambuco? Aí tu bota RMR. O clima que predomina, por exemplo, é o litoral. O clima tropical, na verdade, que litoral. Clima tropical, por exemplo. Então, assim, o clima do sertão, semiárido, sei lá, desértico. Meu irmão, você vai cercando as paradas. Relevo. Qual o relevo predominante do estado de Pernambuco? Qual o ponto mais alto de Pernambuco? Ah, fica ali. Beleza? Ah, os sítios arqueológicos de Pernambuco, onde se encontram? Preste da Madre de Deus, aonde? Ah, ali. Surgiram quando? Naquela época. Por quê? Por causa disso. Então, assim, cerca a geografia desse jeito, beleza? Vai cercando geografia, como você faz com história também, tranquilidade. Deixa eu ver outra característica aqui muito cobrada. Em geografia, população, né? Pergunta muito da população. Setores econômicos, da política econômica do Estado, beleza? Então, ele geralmente fala ali sobre as indústrias, sobre serviços, né? Que hoje são os setores da economia. Setor primário, secundário, terciário. Tá bom? Setores de serviços, da indústria. E o que você faz? Você vai colocar ali, pô, Pernambuco predomina qual? A economia de Pernambuco gira através de quê? Indústria, agropecuária, os setores de serviço e turismo, domina quantos por cento? Aí você bota, setor de turismo domina X%, que é o terceiro setor de serviço. A indústria, que a indústria de Pernambuco é forte nisso. Muita coisa que pergunta também, gesso, onde é o polo de gesso? Araripina, beleza? Fruticultura, Petrolina. Então, tudo isso você vai dominando. Petrolina é o quê? Líder na importação de frutas, por exemplo. Araripina, maior polo gesseiro do Brasil. Então, isso que tu cerca, geografia, que é os pontos-chave. Os pontos-chave. Quais são as macro-regiões de Pernambuco? Essa. Quais climas predominam nas macro? Na RMR, esse no sertão meridional, que chama, né? Então você vai cercando todas essas macro-regiões, colocando cada característica de cada uma e cercando toda essa parte de clima, vegetação, relevo das cidades, população, meio ambiente, a economia de Pernambuco. Então é isso, galera, beleza? Tanto geografia quanto história, o que predomina para mim realmente é leitura, fazer um resumo para tu não voltar em algo mais extenso e ficar naquele resumo repetidamente. E lembrar, a prova requer também sua interpretação objetiva na questão, beleza? Então, quando você faz questões de português de interpretação, tu melhora também para as outras matérias. Pode ficar ciente disso. Questão de interpretação de texto de português, ela acaba te deixando bom também nas outras questões de outros conteúdos que você necessita de interpretação. Muitas vezes geografia é simples interpretação e história também. Agora lembre-se, uma interpretação se torna mais fácil quando você já domina muita coisa através de resumo, repetição e conhecimento, adquirindo conhecimento. A repetição traz o conhecimento. Então, depois que tu esquematizar todo o conteúdo do edital, vendo tópico a tópico, calmamente, mas anotando aquela parte do que mais importa e repetidamente fazer aquilo vários dias seguidos, durante algumas semanas, tu vai adquirir aquele conhecimento que te leva na interpretação de uma questão, muitas vezes que tu nem sonha, que tu nem visse, ao acerto, beleza? Muitas vezes eu acertei questões que eu não sabia com a mera interpretação e a repetição de conhecimentos adquiridos durante semanas estudando e meses estudando. Por quê? Fazendo a mesma coisa, sempre repetindo, com um resumo esquematizado, nada de coisas longas para não cansar sua mente, nem te deixar desmotivado. Então, objetividade nos estudos sempre, beleza? E é isso aí, tamo junto, valeu!